Graça e paz, igreja, amém? Vou pedir a gentileza de você se colocar de pé mais uma vez. Eu vou pedir a você que convide o Espírito Santo de Deus para te ajudar a refletir nesse momento sobre a palavra que vai ser ministrada. Que Deus abençoe você nesse momento, você que está cultuando através das redes sociais, nos assistindo. Venha conosco receber e aprender também e ouvir aquilo que o Espírito de Deus quer dizer ao seu coração nessa manhã. Amém? Baixe suas cabeças, eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, quero orar pelo ano de 2022 e eu quero já desde agora, através de atos proféticos que nós vamos fazer a partir dessa ministração, profetizar que esse ano de 2022 sobre a sua vida, em meios a lutas e aflições, porque a palavra de Deus diz que nós passaremos por ela, você é um vitorioso, a tua casa é vitoriosa em Cristo Jesus, porque Ele fortalece você. Amém? Você concorda com a palavra de Deus? Então receba em nome de Jesus, feche seus olhos, ore ao Senhor convidando Ele para estar em você, ativando a sua mente, ativando o seu coração. Espírito Santo de Deus, Pai, em Teu nome eu oro neste momento, Pai, profetizando a cura, Pai, e a renovação da mente através da Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos compreender, Pai, ó Deus, a dimensão, ó Pai, do tema, Pai, deste ano, Senhor, que é todo joelho se dobrará. Pai, que nós venhamos, ó Deus, a compreender, Senhor, em nome de Jesus, Pai, essa profundidade do que é estar nos montes, ó Deus, ó Pai, na Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar neste momento, ó Deus, abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, abençoando aquele que nos assiste, ó Deus, para louvor do Teu nome, em nome de Jesus, que o Senhor seja conhecido, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 10 ao 11, você pode estar me acompanhando nessa leitura. Filipenses capítulo 2, do 10 ao 11, vai falar sobre o tema desse ano de 2022, a qual o Espírito Santo colocou no coração do pastor Nivaldo. A palavra de Deus diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão debaixo da terra, dos que estão na terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Em Romanos 14 também, versículo 11, a palavra de Deus também vai dizer: porque está escrito, pela minha vida, Jesus dizendo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, Jesus está dizendo, e toda língua confessará a Deus. E em alguma versão está escrito, e confessará que eu, Jesus, sou Senhor e Deus. Amém, queridos? Eu quero caminhar com você, discorrendo sobre o tema de hoje, que é o que o diabo não quer que você saiba ou que saibamos. O que ele quer que nós não saibamos? Ele quer que você não saiba da verdade que traz libertação. O primeiro ponto a qual Jesus ele trabalha na terra é conhecer a verdade. E ele diz que ele é a verdade. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala que ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Essa é uma verdade absoluta pela qual Satanás
trabalha e se opõe diariamente, de séculos em séculos, para que a criatura, para que os filhos de Deus, para que o homem que está caído, ele não venha ao conhecimento da verdade que traz libertação eterna. Você entende que quando Jesus ele diz, fujam para os montes, João Calvino ele traz uma reflexão dizendo que Cristo, portanto, ele era o primeiro a despertar os seus seguidores. Quando ele diz, fujam para os montes, para que essas pessoas, os seus seguidores, entendessem que não poderiam se entregar à esperança de bem-estar e de repouso aos prazeres do reino terreno. Jesus ele tinha uma preocupação em ensinar os seus discípulos a ser desapegado da terra, porque a verdade da palavra de Deus é que você na verdade tenha uma conexão espiritual e celestial com o Pai, e que você aqui na terra é um instrumento que Ele separou, que Ele salvou, para que você seja um farol, para que a sua casa seja um farol, para que a sua família seja um farol para muitos perdidos na face da terra. Você é um agente de transformação. Você é aquele que carrega o pão e a água da vida para os famintos. Esta é a verdade que Satanás não quer que você saiba, ou não quer que você continue praticando. Esta é uma das verdades da palavra de Deus. Jesus ele tinha essa preocupação. E em segundo lugar, quando Jesus diz para fugir dos montes, ele quer dizer para que você fortaleça a sua mente, para que não ceda às calamidades que são comuns a todos na terra. Muitas vezes nós como cristãos achamos que quando sobrevém algo sobre as nossas vidas, nós começamos a lamentar dizendo, Deus, eu sou teu filho, eu sirvo ao Senhor na tua casa. Mas as calamidades são comuns a todos. A diferença é quem você está servindo. A diferença é quem é o teu Deus. A diferença é debaixo de qual autoridade você está se submetendo. A diferença é você saber quem é você no reino dos céus e na presença do Senhor. O Senhor ele quer despertar a sua vida nessa manhã, para que você entenda quem você é e que Satanás está fazendo contra a sua vida, para que você desanime ou para que você desista de seguir Jesus. Porque você é aquele que carrega o pão e a água da vida. E muitos são perdidos. Jesus ele diz, levante as suas cabeças. Levante, ó portas, as vossas cabeças. Que entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória, o Senhor, o forte, o poderoso. Levante mais uma vez as suas cabeças e vejam que a seara está branca, está pronta para ser colhido. E Ele diz para você, ide, pregai o Evangelho a todas as nações da terra. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando aqueles que não me conhecem a guardar a minha palavra, até que eles entendam, até que eles sejam batizados no meu nome, até que eles sejam batizados no nome do meu Pai, até que eles sejam batizados pelo Espírito Santo de Deus, até que eles sejam batizados em nome de Jesus, no meu nome, para a salvação eterna. Não tem a ver com a terra, não tem a ver com este ambiente estrutural, tem a ver com almas, tem a ver com aqueles que Jesus mais ama, ou com aquilo que Jesus mais ama, que são pessoas. E muitas vezes Satanás ele trabalha a sua fadiga espiritual, porque ele diz no seu coração, puxa, você vai ler a Bíblia mais uma vez, você está cansado, você dormiu tarde ontem, não, já está tarde, você vai ler agora. Mas você vai no culto hoje, puxa vida, vai ter uma festa de aniversário para você celebrar, depois no outro domingo você vai, e ele começa a colocar coisas no seu coração e na sua mente para você pensar, estou fadigado,
eu estou cansado. Realmente eu vou deixar para o próximo domingo ou para uma próxima oportunidade. Não vou ler hoje não. E amanhã a mesma coisa. E ele começa a dar sugestão ao seu coração. E por conta que você não se alimenta daquilo que é do céu, o seu coração ele começa a ser alimentado com aquilo que é da terra. E tudo que é da terra, queridos, traz fraqueza. Porque a palavra de Deus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do meu Pai. É de toda palavra que procede da boca do Pai. É o céu que rege a terra, não é o contrário. Não é o contrário, queridos. Nunca foi o contrário. Quando Deus ele cria o homem e a mulher, e esse homem e essa mulher, eles decidem, influenciado por uma mentira, porque a palavra de Deus diz que Satanás, ele é homicida desde o princípio. E por que a palavra de Deus diz isso? Porque a palavra de Deus está dizendo que Satanás matou a humanidade. Quando ele coloca no coração do ser humano para desobedecer a Deus, ele torna-se um homicida, um genocida. E a palavra de Deus diz, quando ele fala daquele que é próprio dele, e nele não existe uma verdade. Por isso, quando Jesus ele vem resgatar quem você era na eternidade. Não é quem você é na terra, é quem você era na eternidade. Filho de Deus, criado para ser eterno, adorador do Pai Celestial. E Jesus veio contar a tua história, da onde você vem e o que Deus ele esperava de você. Um relacionamento. Quando você olha para o Éden, você não vê solidão. Quando você olha para o Éden, você não vê tristeza. Quando você olha para o Éden, você não vê enfermidade. Porque quando Deus ele criou o homem, ele queria criar o homem para um relacionamento profundo. Para um relacionamento profundo e íntimo. Mas nós, queridos, estamos corrompidos. Quando Deus ele olha para a terra, e ele vê na nação, as nações se distanciando dele, ele coloca no coração dele: vou destruir a terra. Ele olha e ele não vê ninguém na terra, e ele diz: o homem é mau. Desde a sua infância o homem é mau. Não tem nada de bom dentro de você. Não tem nada de bom dentro de mim. Não tem nada de bom. O que acontece conosco é a transformação, é a renovação a partir da vida em mim. Quando Jesus está em mim, eu tenho condição de falar: puxa, eu odiava, mas agora eu perdoo. Eu queria matar, mas agora eu quero gerar vida, porque Jesus está dentro de você. É por isso que nós somos bons quando Jesus está em nós. Mas sem Jesus em nós, você se torna mau. Um mau marido, uma má esposa, um mau filho. Você se torna mau em todas as áreas sociais, porque não há vida eterna dentro de você. Só a vida eterna nos resgata ao jardim do Éden. Só a vida eterna. Só Jesus pode te resgatar. Só Ele pode nos dizer quem nós éramos. E Satanás, ele trabalha e se opõe para que você desconheça biblicamente. Porque a palavra de Deus, ele diz que pelo conhecimento da verdade, nós seremos livres. E ele diz: eu sou a verdade. O Evangelho, ele tem um nome, e o nome do Evangelho é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que veio na terra para morrer na cruz do Calvário, levando consigo as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre as pisaduras dele, e nós fomos curados por conta dele. E Satanás não quer que você tenha isso em convicção. Ele não quer que você tenha isso em verdade, porque isso fortalece a fé daqueles que estão em Cristo Jesus diariamente. Quando você sabe para que Jesus veio, quando você sabe quem Jesus é em você, nada, nem a profundidade, nem a altura, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem poderes, nada pode te afastar desse imenso amor. Nada pode te afastar. Amém, queridos? O que o diabo não quer que saibamos. Então, em primeiro lugar, o diabo não quer que nós saibamos que somos pessoas livres. Você sabia que tem muitas pessoas que têm Jesus,
mas ele vive como se não tivesse. Você sabia que ele conhece pela palavra que Cristo já o libertou, mas ele caminha em cadeias? Eu vou te explicar como. Algumas pessoas têm Jesus, mas recorrem à pornografia. Ele está em uma cadeia. Algumas pessoas têm Jesus, mas não honra a sua casa, não honra a sua esposa, não honra a sua família, não honra os seus filhos. Também você está em cadeias, porque a palavra de Deus, ela traz um alinhamento sobre quem é o pai de família, sobre quem é a mulher, a esposa. Quando Jesus ele visita Abraão, no livro de Gênesis, você lendo ali até o capítulo 16, Abraão recebe uma promessa. E Deus interage com Abraão face a face. E Abraão fala assim: Senhor, o que o Senhor pode me dar? Eu caminho com 86 anos de idade, e eu ainda não tenho semente, eu ainda não tenho geração, eu ainda não tenho filho. Tenho Damasceno, que é meu servo, é meu escravo. É ele que vai herdar tudo aquilo que o Senhor tem me abençoado. E Deus ele fala assim: Abraão, vem aqui um pouquinho, filho. Provavelmente devia estar à noite. Ele fala: sai para fora aqui um pouquinho. Levanta a tua cabeça para os céus. Olha as estrelas dos céus. Olha elas. Comece a contar, se você puder. O que Deus estava fazendo com Abraão? Deus estava fazendo assim: eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Abraão, aprenda a profetizar através da minha palavra. Eu estou te dizendo: eu te darei filho. No seu coração humano, a tua esposa é estéril, mas eu sou o dono da vida. Quem vai ser o herdeiro não vai ser o Damasceno, não vai ser o escravo. Vai sair das tuas entranhas um filho. Quando eu e você aprendemos quem somos em Deus e cremos na verdade da palavra de Deus, se cumpre aquela verdade em nós. E a palavra de Deus diz que Abraão creu, e aquilo foi imputado como justiça. Ele foi presenteado por Deus. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Muitas vezes nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, mas de 86 anos a praticamente a 93 anos, que foi mais ou menos a idade que a esposa de Abraão, Sarai, ela concebe, passou 13 anos. E aí o que acontece? A esposa de Abraão falou assim: olha, faz tempo que essa promessa o Senhor nos deu. Eu acho que eu não vou conceber, eu já estou de idade. A palavra de Deus diz que ela toma a serva dela, chamada Agar, e ela pede para que Abraão entrasse na sua serva, tivesse relacionamento sexual com ela, para que a sua serva gerasse um filho para Abraão, e aquele filho seria como se fosse, de Sarai. Quero dizer para você uma coisa: quando você tem uma promessa de Deus e você quer fazer com a tua força, a promessa não é cumprida, porque tudo que o homem faz diz respeito à carne. E o Senhor, na verdade, quando Ele profetiza sobre a sua vida, diz respeito às regiões celestiais. Os atos proféticos que a Bíblia diz e que a Bíblia faz e fala, tem relação com os céus. É um modelo dos céus. Então, quando você crê naquilo que o Senhor está dizendo e espera nele, certamente acontecerá. Porque a esperança e a fé, ela gera, ela traz à existência aquilo que não é. E Sarai então faz isso, e nasce Ismael, uma nação que se levanta contra o povo de Deus até hoje. O que Satanás, o que o diabo não quer que saibamos, então é isso, dessa verdade. A palavra de Deus diz que Abraão creu na verdade, e isso foi imputado a ele como justiça. Ele não quer que nós saibamos o que nós carregamos em Cristo Jesus. Você entende isso? Você entende que você carrega algo de Deus sobre a tua vida? Se você é um cristão,
Se você é um cristão, você carrega algo que não é teu. Algo que não é teu, mas é algo que Deus ele colocou em você. Ele te escolheu como um vaso mais fraco, muito menor do que os anjos, mas Ele deu a você algo que os anjos eles almejavam em fazer, que era a pregação do Evangelho. Quando Jesus ele distribui pão e peixes, Ele está dizendo: olha, você é meu discípulo. E os discípulos falaram: Senhor, como nós vamos alimentar essa multidão? E Jesus falou para ele: alimente, dê a eles o que comer. Se você olhar isso no literal da palavra, assim como os discípulos olharam e falaram: Deus, eu não posso fazer nada. Nós não temos aqui dinheiro suficiente para comprar pão para toda essa multidão. Jesus estava ensinando algo para eles. Vocês carregam a esperança, você carrega o milagre, você carrega a fé. O meu Pai depositou em você a esperança e a fé. Meu Pai depositou o milagre. A palavra de Deus diz que a fé não é do homem, é um dom de Deus. Peça a Deus que Ele dá. Então, se você nessa manhã está fraco, se você nessa manhã você está se sentindo oprimido, cansado da caminhada cristã, eu quero dizer para você, é exatamente nesse ponto que Satanás quer que você permaneça. É exatamente dessa maneira que Satanás quer que você fique. Muitos cristãos caminham familiarizados com o desânimo. E provavelmente sentimos, mesmo que por um momento, dúvidas penetrantes. Dúvidas que gritam para nós, sem misericórdia nenhuma, que estamos perseguindo um sonho impossível e uma visão irreal. Como foi com Sarai. Deus, é muito tempo, eu não estou vendo nada acontecer, Senhor. E muitas vezes Satanás, ele trabalha isso em nós, o desânimo. Mas Deus nos convida para o caminho da resistência. Você sabia disso? Abra sua Bíblia em Tiago 4, do 7. Tiago 4, do 7 ao 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele nos convida para resistir ao diabo. Você está tendo luta, você está tendo problema com sua casa, você está tendo problema financeiro, você está tendo problema de família. A palavra de Deus está dizendo: resista, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Não esqueça que eu estou contigo. Resista. E a palavra de Deus então diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Mas aqui no texto tem uma chave importantíssima. Você tem que olhar para suas mãos. E olhar para suas mãos é olhar para a sua vida espiritual. Ele diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, que uma hora crê em mim, mas a outra hora não crê. Purificai o seu coração, porque muitas vezes o seu coração, num ambiente de culto, ele celebra, ele glorifica, mas quando você chega em casa, você desacredita, você desanima, você não tem fé sobre aquilo que você está passando, você não acredita que Jesus pode mudar e transformar todas as coisas. E ele diz então: purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. A palavra de Deus, ele nos convida para um ato profético. Humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, queridos? Amém? Eu quero que você considere uma história épica, uma história que aconteceu na vida de Jó. Se você não leu ainda essa história, eu quero que você, ao chegar na sua casa, você leia este livro, leia a história de Jó e identifique aquilo que muitos cristãos, quando lê, não identifica. A palavra de Deus,
ela diz assim, e eu quero que você considere, né, e analise a tribulação de Jó. Nós, muitas vezes, nos concentramos quase que exclusivamente no que Jó perdeu, na intensidade do seu sofrimento, e perdemos um ponto principal dessa história. A gente fica olhando para a morte dos filhos de Jó. Imagina você perder todos os seus filhos. Considere isso. Imagine alguém vir e saquear a sua casa, os seus bens, e você não ter um centavo mais na sua vida. Você perder o seu melhor carro. Você falir a tua empresa. Imagina você não ter nada. Só um caco de telha e uma enfermidade, aonde ela consome a sua carne, consome até os seus olhos, que começa a granguenar, sair pus, e a única coisa que sobra é aquele caco de telha e as lamentações. E uma esposa que diz: você nesse estado, você nesse sofrimento, ainda adora Deus? Você ainda crê que Ele pode mudar alguma coisa? E nós ficamos olhando o sofrimento de Jó. Eu quero que você olhe aquilo que é principal. A palavra de Deus, ela nos mostra uma ação principal de Jó contra Satanás. A palavra de Deus diz que o diabo perdeu totalmente para um mero ser humano. Se você ler o final do texto, você vai ver que Jó, ele argumentava com seus amigos, argumentava com Deus. Deus até colocou ele em prova, e ele chegou num entendimento e disse: quem é o homem para questionar aquilo que Deus faz? Se Deus quiser te matar, Ele te mata. Se Deus quiser levar a sua vida hoje, Ele leva. Tudo tem um propósito em Deus. A palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. E Jó entendia isso. E Jó entendeu isso. Ele não ficou em silêncio no seu sofrimento, mas ele buscou refletir do porquê de tudo aquilo. Mas no final da sua história, Jó disse: nu eu vim nessa terra, e nu eu voltarei. Jó falou para os seus amigos e para sua esposa, assim como fala uma louca, fala tu, mulher. Deus nos deu, Deus tirou, e louvado seja o nome do Senhor. Não importa se eu estou sofrendo, não importa se Sadraque, Mesaque e Abednego vão entrar na fornalha, porque alguém quer que eles se ajoelhem diante da idolatria da terra. Não importa, não importa, eu não vou negar o meu Senhor, eu não vou negar o meu Deus, eu não vou sair da presença dEle, eu não vou negar a fé, eu não vou. E é essa verdade que Satanás não quer que você saiba. É uma verdade que você se posiciona ante a perca da sua vida em Deus. Você entende isso? Quando você sabe que você é quem você é, você pode até perder a sua vida, mas quem perder a sua vida por amor de mim, diz Jesus, achará. E é essa verdade que Jesus quer que você saiba. E é essa verdade que Satanás não quer que você pratique. Amém, queridos? Vamos lá? Está todo mundo aqui? Bora? Vamos lá. Então, o diabo ele perdeu totalmente para um mero ser humano. Então, é esse argumento que muitas vezes nós não paramos para observar. Nós observamos somente ali a sua luta, o seu sofrimento. Mas Deus quer mostrar que aqueles que estão nele são vencedores. Aqueles que estão nele, na verdade, ele faz com que você seja um vitorioso em Cristo Jesus. Sabe aquele filme do Rocky Balboa? O cara que luta o pugilismo lá, e ele com o seu opositor, ele está lutando, mas chega um momento que os dois caem na lona. Os dois eles caem,
tanto o inimigo como a pessoa a qual está cheia de fé, a qual muitas vezes nós estamos torcendo para que ela vença quando nós estamos assistindo o filme. E aí vem Jesus na pessoa do Espírito Santo e começa a bater. Levanta, Roque, levanta daí, levanta. Eu quero dizer para você, quando você escuta a voz do Espírito Santo e se coloca de pé, é você que toma posse da vitória que Ele tem para você. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos toca para nos animar. Ele nos toca para dizer: olha, Estevão, mesmo apedrejado, olha para o céu. E o céu se abre. Olha os anjos subindo e descendo para receber o teu espírito. E no meio da morte, Estevão diz: Senhor, perdoa-lhes os seus pecados. Quem está em Cristo Jesus tem poder e autoridade para perdoar pecado. Você sabia? Você não precisa ficar carregando mais essa dor. Você não precisa ficar carregando mais esse ódio. Você não precisa ficar se lamentando por conta da enfermidade que você está passando. Eu recebi um diagnóstico logo esses dias. Minha mãe morreu de diabetes, minha avó também morreu de diabetes. E eu tinha uma certeza no meu coração que essa doença é uma doença hereditária dentro da minha casa. E eu nunca espiritualizei isso. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu fiz que nem o servo de Deus. Eu deitei na cama e olhei para o lado e falei: Deus, por que eu? Por que agora, Senhor? E eu fiquei 2 meses mal com isso. Fiquei 2 meses murmurando e falando: Deus, eu não queria receber isso. Sabe aquela passagem que ele diz para Paulo? A minha graça, ela te basta. A minha graça, nós somos guardados pela graça. Nós somos guardados na graça de Jesus. A minha graça te basta, Cláudio. E aí quando eu recebi essa palavra, eu falei: Deise, sabe de uma coisa? Vamos tocar a vida para frente, né? Vamos mudar os alimentos. Você malhava, você vai malhar muito mais, né? Quem me viu no ano passado, eu estava com 86 quilos. Quem me vê agora, eu estou com 79. Porque eu estou cuidando da minha saúde. Eu estou cuidando da forma que eu posso. E estou acreditando que o Espírito Santo vai guardar a minha vida. Porque o Senhor é Deus de te guardar até na velhice, se assim você o servir Ele. E esse é o que eu me apego, queridos. Eu não me importo se Ele vai me levar hoje, se Ele vai me levar daqui a 70, 80 anos. Eu quero, como eu falei para o meu filho ontem: filho, eu quero te dizer uma coisa. Falei ontem com o Cláudio Roberto, 10 minutos de áudio. Estou preocupado com você, eu falei para ele. Mas o Senhor ontem colocou no meu coração. Ele já tem 32 anos de idade. Ele precisa me escolher. Ele não pode ficar mais debaixo da sua proteção, do seu escudo. Eu já falei com ele. Quando eu ligo para ele, manda esse áudio, na meia-noite, 0h00, eu recebo um áudio do Cláudio Roberto. Sim, pai. Eu estou servindo a Deus por minha convicção agora. Eu falei: porque, filho, a partir de agora, eu quero ser só seu pai. Eu não posso mais influenciar a sua vida naquilo que você tem que fazer, naquilo que você não tem que fazer. É Deus que precisa dominar a sua vida. Então, queridos, quando você crê em Deus, quando você libera para Deus, o Senhor, Ele destaca anjos a respeito de você. No nome de Jesus. Amém, igreja? Está comigo aqui? Vamos embora para frente? Então eu quero que você se anime. Vamos nos animar, porque mesmo sofrendo, sempre seremos mais fortes do que o diabo. Porque a palavra de Deus diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aqueles que estão em Cristo, vence as obras do inferno. Aqueles que estão em Cristo, vence as obras do inferno. E o diabo sabe que se nós estivermos, queridos, desanimados e preocupados com as nossas feridas, se Jó continuasse olhando para as suas chagas, se Jó continuasse se lamentando pela perca dos filhos, pelas percas do bem, ele não conseguiria levantar a cabeça e dizer assim: o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento, quem pode na verdade questionar alguma coisa contra aquele que o criou? Deus, Ele quer que você olhe para quem você é.
E eu quero dizer para você quem você é. Se você é filho de Jesus, se você já entendeu que Jesus é teu Pai. Se você entender que Jesus é o teu Senhor, eu quero dizer para você que você é um vitorioso. Você foi alistado dentro de um exército, porque o Senhor é o Deus dos exércitos. E quando ele fala Deus dos exércitos, ele fala, olha, eu tenho exércitos celestiais, eu tenho exército na terra. E quando ele diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está falando a teu respeito. Ele está falando a respeito da sua pessoa. Eu quero que você tenha atenção a partir de agora. Vejamos o que o diabo não quer que você saiba. Eu coloquei aqui 3 pontos. Primeira coisa que o diabo não quer que você saiba é que o prêmio está ao seu alcance. A tua vitória está ao teu alcance. Porque, eu quero fazer uma pergunta. Por que lutamos tanto contra o diabo? Por que você acha que você tem tanta luta? Ou por que você acha que o cristão ele é perseguido? Por que você acha que o povo de Deus é perseguido? Quando você olha para você e está tudo bem na sua vida, não está faltando nada, e você simplesmente se esquece de buscar a Deus, se esquece de adorar a Deus. Eu, não espiritualizando, eu quero dizer para você que alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. O cristão não é espiritualizando ou querendo colocar uma situação que você não gostaria de ouvir, mas o cristão, ele passa por lutas, não só física, mas por batalhas espirituais. Muitas vezes uma discussão com a sua esposa dentro de casa, você está tão desalinhado espiritualmente que você não consegue enxergar os moveres dos demônios nessa situação. Quando você vê um filho seu se desviando, você não consegue enxergar. Sabe o que aconteceu comigo? Em novembro de 2021, eu estava ali fazendo 7 dias de jejum. O Espírito Santo de Deus falou assim, eu quero que você se levante e vá atrás do seu filho. E eu falava no meu coração, Deus, mas eu sempre estou atrás dele. Eu sempre estou em contato com os meus filhos. Mas Deus, ele falou assim, se levanta e vá hoje na casa do seu filho. Eu fui até a casa do Cláudio Roberto na época. E eu fui pregar o evangelho para ele novamente. E ele não quis aceitar. E ele não quis ouvir o evangelho. E ele disse, está tudo bem, pai. Está assim, está assado. Mas eu fiz aquilo que Deus, ele mandou. E eu falei, filho, deixa eu fazer algo aqui. Você está me falando que está tudo ok, está tudo certo, mas eu sei que não está. Mas eu quero orar com você. E eu falei para ele, você tem condição de se ajoelhar e fazer uma oração comigo? E eu pedi para que ele se ajoelhasse e fizesse uma oração diante de Deus, confessando quem era Deus. Eu falei, se você crê nesse Deus que nós servimos desde a nossa infância, desde que você era criança, você crê? Eu creio, pai, ainda, mas eu não quero voltar. Eu não quero isso para a minha vida mais. E ele se ajoelhou, e eu saí do quarto, e eu tirei uma foto, ele de joelho. Quando eu voltei para cá, para a oração, eu apresentei aquela foto diante de Deus. Falei, Deus, a tua palavra diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. E quando ele fez essa oração, ele se dobrou diante do Senhor. Eu quero dizer para você, que quando você tem uma luta, ou quando você observa algo na sua vida, a tendência do seu coração é desacreditar e dizer, olha, ele não tem conserto. Olha, eu não vou lutar mais por essa situação, eu não vou lutar mais pela minha casa, eu não vou lutar mais pelo meu casamento, eu não vou lutar mais pelos meus filhos, eu não vou lutar mais pela minha saúde, mas o Senhor está dizendo, se você na verdade se humilhar e orar, Ele vai sarar a tua terra. E um certo dia o Cláudio Roberto aparece na minha casa, desesperado. Pai, eu preciso conversar com o Senhor. E ali ele começa a falar tudo o que estava acontecendo na vida dele. E eu comecei a colocar a mão sobre a sua cabeça e comecei a profetizar sobre a vida dele. E daquele processo em diante, ele começou a se abrir para
que o Senhor fosse o seu guia, o seu condutor. Eu falei, pai, eu não consigo. Eu falei, mas filho, o Deus que eu sirvo e que você conhece, pode. Eu falei, eu quero te ajudar. E aí ele falou da situação com drogas, e vocês sabem, a igreja sabe, porque nós estamos pedindo oração por conta disso, mas ele está fora disso já há 9 meses. Ele passou ali internado 9 meses, e eu falei para ele, filho, 9 meses, e você venceu. Você pode vencer qualquer coisa naquele que te fortalece. O que eu quero dizer para você, queridos, que quando você crê na palavra do Senhor, o Senhor na verdade te dá a vitória. Hoje o Cláudio Roberto está aí, dizendo, pai, eu estou servindo a Deus por convicção. Por convicção, pai. Vale a pena você pregar a palavra de Deus. Nós lutamos contra Satanás, eu fiz essa pergunta, por que lutamos contra o diabo? Porque ele é quem cega os perdidos para que não percebam a verdade do Evangelho. É por isso que nós lutamos contra Satanás. Nós lutamos contra ele porque na verdade é ele o agente, o opositor da salvação da sua vida, da sua casa, dos seus filhos e daqueles a qual o Senhor quer acrescentar na sua casa. Você entende isso? Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Não para você, mas para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E é exatamente por isso que Satanás se opõe contra a minha vida e contra a igreja. Por quê? Para que os perdidos não conheçam o evangelho através da minha e da sua vida. Amém? Satanás não pode nos amarrar ou nos arrancar das mãos de Deus, do Salvador. Então nossa salvação está assegurada. O que o diabo pensa para o mal contra a minha vida e contra a sua vida, Deus usa para o bem, para que o resultado de nossas provações e de tribulações seja positiva. Você está passando por luta e por tribulação? Quando eu olho para o Cláudio Roberto hoje, eu vejo um pastor, e ele sabe disso. Quando eu olho para a vida da Cláudia Cristina, ministrando, trabalhando na igreja, eu vejo realmente uma pastora, porque quando os meus filhos nasceram, eu falei para o Senhor, Deus, eu os consagro ao Senhor. E todos os dias da minha vida, nas minhas orações, eu falo, Deus, mais um dia, eu apresento os meus filhos para o Senhor. E eu acredito naquilo. E eu acredito naquilo que eu profetizei. E quando eles vêm com situações negativas, eu falo, eu creio naquilo que Deus falou do meu coração. Se você está falando o contrário, é você que está falando, mas eu creio naquilo que Deus falou. E eu sei quem você é em Deus. Não se deixe se enganar. Não, na verdade, tome as mentiras de Satanás como se fosse verdade, porque foi isso que aconteceu na vida dos fariseus. Quando Jesus ele prega a palavra, a verdade, eles não aceitam, porque eles viviam a mentira como se fosse uma verdade. E muitos de nós vivemos uma mentira como se fosse verdade. E é por isso que muitas vezes você não tem a vitória na área que você gostaria de ter. Olha para o caso de José e dos seus irmãos. Gênesis 50, 20. Vós bem intentaste mal contra mim, José dizendo aos seus irmãos. Porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Quando você está passando por uma tribulação, ou quando você está dentro de uma história de vida complicada, Deus vai falar assim, eu vou usar a tua história para alcançar povos e nações. Eu vou usar a tua luta para que você diga, o Deus que eu servi me sustentou e me sustenta até agora. E foi isso que aconteceu na vida de José. Aquilo que era para o mal, Deus transformou em bênção. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus vai dizer assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados por seu decreto.
O que Satanás ele não quer que você saiba é que você é um santo, um separado de Deus, um chamado de Deus por eleição. Ele te escolheu. Eu quero dizer, mesmo em áreas onde você voluntariamente está pecando ou pecou, o Espírito Santo ele atua ativamente. Você sabe que Satanás ele trabalha nas nossas vidas, mas o Espírito Santo de Deus ele guarda a sua vida. Satanás trabalha, mas o Espírito de Deus guarda. Você só continua no pecado se você escolher continuar caído ali. Porque o Espírito Santo, ele tem tanto ciúme de você, que ele te avisa. Ele manda os servos dele, ele manda alguém orar por você, ele te dá uma palavra. Você está assistindo a televisão e algo fala com você, e você sabe que é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito tem ciúme de você, e ele diz, olha, você precisa se arrepender. Você precisa voltar para mim. Então o Espírito Santo, ele atua ativamente, levando-nos ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus, graciosamente, ele apaga os nossos pecados, ou a marca dos pecados. Porque nós não somos pecadores buscando ser santo. Se você fez o leque aqui, você vai entender isso. Os crentes em Cristo Jesus não são pecadores buscando ser santos. É ao contrário. Você foi separado. Você é santo lutando contra o pecado. Toda vez Jesus vai falar para você, se levanta. Se levanta e recebe a tua vitória. Continua, se levanta e recebe a tua vitória. A palavra de Deus lá em 1 Pedro 1:2 vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus já te viu salvo em Cristo Jesus, em santificação no Espírito de Deus, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse é o desejo de Deus sobre a sua vida. Em nenhuma dessas frentes, salvação. Em nenhuma dessas frentes, salvação, tribulação ou santificação, o diabo pode prejudicar os seguidores de Cristo. Em nenhuma dessas frentes. O objetivo principal de nossa luta contra o diabo é abrir os olhos dos perdidos para o Evangelho. Você sabia disso? Que tudo que vem sobre a sua vida é para desanimar você a não pregar o Evangelho de Cristo? Olha para o que Jesus diz a Paulo. Olha para esse texto, Atos 26, do 16 a 18, se você estiver com sua Bíblia. Atos, capítulo 26, do 16 a 18. Ele está dizendo assim, Paulo, agora que você me tem, agora que eu me apresentei para você, eu quero te dizer uma coisa. Levanta-te e põe sobre os teus pés. Não fique caído. Porque te apareci por isso. Para quê? Para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que você tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio. Jesus, ele alcança para enviar. Ele te alcançou para que você seja enviado, para lhes abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz, que sou eu, Jesus dizendo, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e de sorte entre os santificados pela fé em Cristo Jesus. Foi para isso que Deus levanta o seu povo. E essa é a única luta em que o diabo tem a chance de lutar contra você. Pois ele é declarante, opositor ao cumprimento da grande comissão. Você sabia disso? Se não fosse a grande comissão, você acha que você estava conhecendo Jesus, estava salvo? Olha para os nossos ancestrais. Olha para a luta da igreja. Olha para a perseguição da igreja. Olha para o mundo com relação à expectativa da igreja. A palavra de Deus diz, por aumentar a ciência, o amor de muitos esfriarão. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Se a igreja ela não se arrepende, o inferno ela toma conta do ambiente
da igreja e a sociedade perece. Mas quando a igreja muda a sua dimensão espiritual, entendendo quem são na unidade, nós conseguimos avançar no campo da sociedade e levar o evangelho de Cristo a muitas pessoas. Amém, queridos? O segundo ponto, o que Satanás não gostaria que você soubesse, é que mudanças de paradigma, ou modelo, ou padrão da sua vida, muitas vezes você tem um padrão de vida que não agrada a Deus, e você sabe disso. Muitas vezes você está fazendo coisas que não alcança o propósito de Deus, nem para a sua vida e nem para a vida do outro. Eu quero dizer que Satanás, ele não quer que você saiba que atos proféticos destroem as mentiras do diabo. Pastor, o que é ato profético? Você já ouviu falar daquele trabalho que nós fazemos no Leque, quebras de fortaleza? Aquilo é um ato profético. Você sabe que você tem uma luta naquela área, mas você pega a verdade da palavra de Deus e diz, na minha mente, um exemplo, Satanás fala que eu não sou nada, mas a palavra de Deus diz que eu sou filho do Deus Altíssimo, que pelo poder em Cristo Jesus, Ele me tornou filho. Eu tenho uma família, eu tenho um pai que me guarda, e essa verdade, ela sobrepõe a mentira de Satanás. Isso é um ato profético. Então nós encontramos atos proféticos em toda a Bíblia, e Deus orientou Jeremias a ir à casa do oleiro para ver um vaso quebrado e remodelado, para mostrar a ele como Deus transforma o natural no sobrenatural. Deus pede para Jeremias ir até uma casa, onde ali um artista estava fazendo um vaso de barro, e ele fala, Cláudio, observa o oleiro. E a palavra de Deus diz que aquele vaso quebra-se na mão do oleiro. E Deus de imediato ele pergunta, Cláudio, pode o oleiro fazer deste mesmo vaso, deste mesmo barro, um vaso novo? Jeremias disse, sim, pode. Então, Jeremias, é assim que eu quero que você viva. Quando eu falar que vai acontecer isso, quando eu profetizar através de você sobre as nações, você vai falar isso, eu quero que você creia naquilo que eu estou te dando como direção. E isso foi um ato profético. Em outra ocasião, uma pedra foi amarrada a um livro de profecias para ser lançada no rio Eufrates, como uma ilustração do julgamento iminente de Deus contra a Babilônia, ou seja, contra a cidade de Sodoma e Gomorra. Antes de destruir, Deus avisa. E aí, o Senhor, ele pede para o profeta ir lá e fazer um decreto contra a cidade. Aquele profeta vai e manda um dos seus servos ler aquela mensagem. O servo lê a mensagem e fala assim, olha, depois que você anunciar o meu juízo àquela cidade, você vai tomar uma pedra, embrulha essa pedra, você embrulha essa mensagem dentro dessa pedra e lança essa pedra sobre as águas, e esta mensagem ela vai afundar, e você vai dizer ao povo, assim fará o Senhor contra essa nação. Isso é um ato profético. Por exemplo, quando um grupo de pastores brancos humildemente lava os pés dos pastores de outras raças e implora o seu perdão pelo horrível pecado de racismo, essa ação constitui um ato profético. Esse gesto em si é muito pequeno para curar o flagelo do racismo estrutural no mundo, mas constitui um fato representativo poderoso, suficiente para lançar ou facilitar o processo de cura contra o racismo no mundo. Você sabia? Você sabia que quando Jesus, ele toma a toalha, chama os 12 discípulos, talvez ali um era moreno, outro era branco, Jesus estava dizendo assim, olha, eu estou fazendo isso para que vocês aprendam que não há raça, que não há diferença. Aquele que quer ser maior, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser servido, que sirva. Quando você, marido, honra a tua esposa, e outras pessoas observam aquilo, você está dizendo,
para a sociedade, para o teu filho que está vendo assim: filho, as mulheres por muito tempo foram subjugadas, mas através da minha vida em Cristo, e através daquilo que Cristo representa em mim, eu quero honrar, e eu quero que você aprenda a honrar as mulheres. Você sabia que isso é um ato profético? É uma ação do Espírito Santo, é um ensino da palavra de Deus com relação à família. O terceiro ponto: Satanás, ele não quer que você saiba que do poder que os atos proféticos têm. Terceiro e último ponto eu quero ministrar. Por que os atos proféticos são tão poderosos, queridos? Porque Satanás, ele não quer que você aprenda a manusear a palavra de Deus e trazer à existência aquilo que está escrito. A palavra de Deus disse assim, João 8,44. Aqui está uma chave para que você entenda que quando você trabalha a palavra de Deus, através de ato profético, sobre a sua vida, ou sobre a vida do outro, ou sobre a vida de uma cidade, ou sobre até o mundo, Deus, na verdade, está dizendo assim: olha, estou jogando uma gota, mas essa gota ela vai fazer uma onda circunferencial e ela vai atingir a todos os espaços que está ao seu redor. João 8,44 vai dizer assim: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O segredo do ato profético, ele está aqui dentro. Está em várias passagens bíblicas, mas um dos segredos do ato profético está aqui. Porque o ato profético, na palavra de Deus, é você trazer a verdade contrapondo a mentira de Satanás. O contexto aqui é o da descrença religiosa com relação aos fariseus. Jesus fala a líderes religiosos que teimosamente se recusam a aceitar a verdade que ele prega. Quando Jesus diz que o diabo não pode permanecer na verdade, porque não há verdade nele, temos a chave para entender o poder dos atos proféticos, que é realmente tomar posse daquilo que Jesus deixou escrito na sua palavra. Quando lemos que o diabo é um mentiroso, presumimos que ele mente para nós, mas não para os seus subordinados. Se o diabo fosse falar a verdade, os seus demônios, ele teria que revelar certos detalhes desagradáveis. Pastor, que detalhes? Detalhes que está escrito lá em Apocalipse, que fala sobre o lago de fogo, que fala sobre o fim eterno dele, que fala sobre a derrota total dele. E se ele fosse notificar os seus demônios a respeito de tudo isso, se ele fosse sincero com os seus demônios a respeito de tudo isso, eu quero dizer para você, isso aqui é uma conjectura. Eu quero dizer que os seus aliados não estariam com ele. O principal objetivo de uma mentira é exercer alguma forma de controle sobre a pessoa para quem se está mentindo. Quando alguém mente para você é porque ela quer dominar você, ela não quer perder você, ela quer continuar com você no cabresto. Por isso que Jesus diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Mas Satanás, ele mente para te prender, e Jesus, na verdade, fala a verdade para te libertar. Amém, queridos? Jesus, ele é a verdade. E se ele te libertar verdadeiramente, você vai ser livre. Um ato profético, querido, ele realiza exatamente isso, mudando e finalmente expondo o emaranhado de mentiras que Satanás colocou sobre a vida de muitos, de forma cuidadosa. E graças à introdução da verdade, nós podemos ser livres. E eu falo aqui da minha vida. Eu, até meus 23 anos de idade, eu vivia uma mentira. Eu vivia com raiva do meu pai, eu vivia com raiva do mundo, eu achava que eu me bastava. Mas quando eu conheci Jesus, eu senti uma libertação tão grande, que eu cheguei em casa transbordando, e eu falei para a esposa assim: olha, a partir de hoje, eu sou um novo homem. Mas aquilo era uma verdade dentro de mim, tão significativa, que nunca mais saiu da minha vida.
Nunca mais saiu da minha vida. E até agora eu sempre digo que nunca mais vou largar de Jesus. Porque quando Jesus entrou na minha vida, Ele abriu aqui o panorama do mundo e Ele diz: isso era o que você vivia. E eu falo: Deus, como eu não enxergava isso? Porque a verdade de Jesus, ela liberta. Então, um ato profético chama as coisas que não são como se já fossem. Em uma ação de guerra espiritual dirigida ao diabo, e nós sempre temos essa luta. Confessamos com as nossas bocas o que em nosso coração escolhemos acreditar. Quando eu convidei o Cláudio Roberto para se colocar diante de Deus, eu trouxe à existência aquilo que Deus tinha me colocado no meu coração, lá quando ele nasceu. Eu falei: Deus, ele é teu filho, ele é teu, ele não é meu, ele é teu. E Deus falava no meu coração assim: continue me servindo, continue falando ao meu respeito. E eu olhava para a luta dos meus filhos, e muitas vezes eu desanimava. Eu olhava para a luta da minha filha, e muitas vezes eu desanimava. Mas o Senhor continuava dizendo: enquanto você me serve, eu vou cuidar dos seus. E eu acreditava, porque lá atrás, através de um ato profético, quando ele nasceu, eu falei: Deus, eles são Deus. Então, um ato profético é trazer à existência aquilo que não existe. Um ato profético chama as coisas que não são como se já fossem. Em uma ação de guerra espiritual dirigida ao diabo, nós devemos confessar com as nossas bocas o que em nosso coração escolhemos acreditar. Se você está em luta, eu quero que você se coloque diante de Deus, em espírito e em verdade, porque o Senhor vai trazer sobre você um ato profético, em cima daquilo que você está pedindo para Ele. Eu quero que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor conceda uma palavra, um texto bíblico, sobre a luta de cada um, Senhor, sobre o pedido de cada um. Eu quero que você se coloque de pé. Eu já vou encerrar. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, isso é entendido claramente, onde nos é dito que o diabo é derrotado pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. Pela testemunho, pela palavra de testemunho, quando você confessa, e por um compromisso de guerra tão intenso que nos leva a desprezar até a nossa própria vida. Quando você chega nesse entendimento, queridos, o Senhor, Ele vai cumprir essa palavra sobre a sua vida. E eles, que somos nós, a igreja, e eles vencerão pelo sangue do Cordeiro, amém? E pela palavra do testemunho, e não amarão a sua vida até a morte. É por isso que verdade espiritual nunca pode permanecer inativa. Você tem que tomar posse da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que eu gostaria, e que o Espírito Santo de Deus, Ele colocou no meu coração, para nós promovermos nesta manhã 3 declarações. Uma é de reconhecer o pecado da igreja. Pastor, mas a igreja tem pecado? E eu pergunto para a igreja: tem? Porque quem que é a igreja? Se a igreja sou eu e você, quando na calada da noite chega na sua casa e você clica numa pornografia, ou você, aonde ninguém está vendo, você trai a sua esposa, ou você, na verdade, esposa, desonra o teu marido, ou você, filho, desrespeita o seu pai, ou você, cristão, desonra o Senhor com as suas ações, com as suas mentiras. Eu pergunto para você: a igreja, ela tem pecado? Se nós somos a igreja, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós precisamos fechar a porta do inferno com relação à igreja. E a igreja somos nós. Então eu quero convidar você, igreja, a se
se render a Jesus, se você quiser ficar de joelho, se você quiser fazer uma oração através de um ato profético, seu e Deus nesse momento, eu quero que você se coloque de joelho, ou você pode vir à frente, se você quer se arrepender e receber uma oração no final, se você quer mudar de padrão espiritual de vida, eu quero que você decida declarar e se arrepender, dizendo: Deus, me perdoe como igreja, me perdoe, Senhor, Pai, como igreja, Pai, porque eu pequei, Senhor, e muitas vezes, Senhor, ó Pai, a tua igreja ela perece por conta do meu pecado, por conta das minhas atitudes, por conta das minhas ações. Se arrependa, igreja, se arrependa, você que entendeu essa palavra, se arrependa. Se o Espírito Santo de Deus ele tocou no teu coração, você faz parte de uma unidade de fé, você faz parte de uma igreja que está no núcleo social chamado Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a igreja precisa ser relevante, a igreja precisa de autoridade, e você, a igreja, feche as portas do inferno, porque você é a igreja. Você que está me ouvindo na sua casa, eu quero te convidar para você fazer parte desse ato profético. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa daquilo que o Espírito Santo trouxe na sua mente. Eu te dei alguns exemplos, mas talvez você não se encaixe dentro disso, mas o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração que você precisa se arrepender sobre algo que Ele já te falou. Se arrependa, porque só assim nós podemos nos levantar contra a igreja, como igreja, e profetizar. Aleluias. Eu quero que você, ainda de joelhos aí, eu quero que você decida no seu coração, através dessa mensagem que nós ministramos, decida fazer das suas casas como faróis de oração pela cidade. E agora eu quero te convidar para vir aqui à frente. Se essa palavra falou ao seu coração e você nesta manhã entendeu a palavra de Deus, eu quero que você saia do seu lugar. Se você decide hoje, a palavra de tema global deste ano é: todo joelho se dobrará. Se você nesta manhã quer decidir que neste ano a sua casa será um farol de oração pela cidade de Campo Grande, pela tua casa, pela sua família, por pessoas e pela cidade de Campo Grande, eu quero que você venha à frente. Sai do seu lugar, se você decidir isso. Deus, eu quero que a minha casa seja um farol de oração. Sai, em nome de Jesus, igreja. Nem que venha toda a igreja para frente, mas se você está decidindo, queridos, a sua casa ser um farol de oração, é que você possa escolher um dia da semana, um momento seu de oração, para que você ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pela cidade de Campo Grande. Vamos fazer um ato profético. Deus, eu decido neste ano, Senhor, fazer da minha casa um farol de oração, Senhor, um farol de oração, Senhor. Escolha um dia da semana e faça isso, você em sua casa. Eu quero que também você decida como um ato profético. Um pouquinho mais baixo só. Eu quero que você decida como um ato profético. Escute o que eu vou falar, escute. Como um ato profético, você vai pegar, você e a sua esposa, você que está me ouvindo na sua casa, você, a sua esposa e seus filhos, escolha um dia da semana, limpe a sua casa, lave, limpe. Você sabe que os ratos, eles são atraídos pelo lixo, certo? Quando você não limpa a sua casa, ratos começam a entrar, baratas começam a entrar. Quando você deixa a sujeira na pia, começa a vir todo tipo de insetos para dentro da sua casa. Na nossa vida espiritual também é assim. Eu quero que você faça um ato profético de limpar a sua casa, de limpar mesmo, fisicamente, mas profetizando no mundo espiritual, que não há ratos na sua casa, que não há demônios na sua casa, porque através desse ato profético de limpeza da sua casa, através dessa oração, você vai estar dizendo para os teus vizinhos, no mundo espiritual, no mundo físico, para as pessoas que
visitam você sobre esta luz. Então limpe suas casas como luzes de oração. E o terceiro que eu quero, em nome de Jesus, profetizar nesse momento, para a sua saúde também, mas através de um ato profético também no mundo espiritual. Faça uma caminhada de oração. Escolha um dia da semana, faça uma caminhada de oração pelo seu bairro. Depois eu quero postar esses 3 pontos aqui no grupo da família, para que você possa fazer isso. Então, primeiro, dedique as suas casas um dia da semana em oração, né? Como farol. Limpe as suas casas fisicamente, você, sua esposa, seus filhos, e vai limpando, profetizando a nossa casa do Senhor. A nossa casa é um farol do Senhor. Aqui não haverá ratos, aqui não haverá, Senhor, em nome de Jesus. E também escolha um dia da semana, se você já pratica esporte e tal, mas faça intencionalmente uma caminhada de oração pelo seu bairro. E no final desse ano de 2022, Deus vai mostrar para você a ação da sua atitude, dos seus atos proféticos, porque toda a cidade de Campo Grande vai saber e vai receber as orações que saíram da sua boca, as intercessões que saíram da sua boca. Atos proféticos são poderosos, porque expressam na terra o que Deus já declarou. Deus já declarou, queridos, a bênção sobre a tua casa, a bênção sobre a tua família, a bênção sobre as nações, e de fazer discípulos. Mas, antes de tudo, nós devemos nos equipar com uma ferramenta muito importante, que torna essa jornada que nós vamos fazer em 2022 possível. E aqui eu ministrei sobre o livro do pastor Ed Silvoso, e ele diz que o evangelismo tem que ser um evangelismo de oração. Amém? Pega suas mãos, quero orar por você nesse momento. Pega suas mãos aos céus e receba do Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Deus, aquilo que eu recebi, Deus, eu entrego, Senhor, nessa manhã. Senhor, eu abençoo, ó Deus, as famílias aqui representadas. Pai, eu abençoo, Deus, ó Pai, o teu exército, Senhor. Eu abençoo os teus filhos, Deus. Eu abençoo os filhos dos teus filhos, ó Pai. Eu abençoo eles, ó Pai, como igreja, Pai, vitoriosa, poderosa. Senhor, nós assumimos a tua palavra, Senhor, e dizemos que as portas do inferno, diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, Deus. E eu assumo a responsabilidade, Deus, em dizer que eu sou a tua igreja. Eu faço parte, Senhor, da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nós nos arrependemos como igreja, Pai, pelos atos, ó Deus, que não te agradaram, Pai, por atos, ó Pai, que abriram portas, ó Pai, na sociedade, Senhor, porque a tua palavra diz, ó Pai, que a igreja é a luz do mundo, Pai, porque nós estamos em Cristo Jesus, Pai. Então, Pai, nos faz luz, Pai, nos faça, Deus, faróis individuais, faça com que as nossas casas sejam faróis, ó Pai, de oração, Senhor, em nome de Jesus. E você que está enfermo, a pastora Deise, ela profetizou sobre esse lugar. Eu queria, em nome de Jesus, pastora Nada, por favor, você pode pegar o azeite ali? Eu quero que fique aqui à frente só quem está enfermo, só quem tem uma enfermidade, ou alguém que tenha alguém na família que está enfermo, no nome de Jesus. E eu quero profetizar através da palavra do Senhor, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Eu queria, pastora, você pode ungir as pessoas com esse óleo, por favor. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar e repreender a enfermidade que está sobre a sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais algum presbítero aqui? Pastor, por favor. Amém.
Amém. Eu quero que você dê um nome para a sua enfermidade. Se você falar que está com dor no intestino, se você falar que está com dor na coluna, se você falar, eu quero declarar em nome de Jesus para que ela ouça. E você vai dizer: Deus, em nome de Jesus, a minha dor, Pai, é no intestino, a minha dor é na coluna, Pai, a minha dor é no sangue, a minha dor, Senhor, é na mente, Senhor, a minha dor é isso, é aquilo, mas eu quero, Deus, em nome de Jesus, trazer existência à Tua palavra, Pai, a palavra que o Senhor disse, ó Pai, que chamou todos os Teus profetas, ó Pai, e entregou aos Teus servos cristãos, ó Pai, a autoridade para expulsar os demônios e todo tipo de enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu torno, Pai, segundo a Tua palavra, não no meu nome, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, ó Pai, estas pessoas curadas, ó Pai, eu chamo a existência a Tua cura, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como pastor, como igreja, Pai, Deus, nós declaramos, ó Deus, Pai, essas pessoas curadas, ó Pai, você que nos assiste, olhe para mim, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus está te curando. Creia na palavra do Senhor. O Senhor veio sobre essa terra para levar as nossas enfermidades. O Senhor veio nessa terra para levar as suas enfermidades. Se Ele quiser te curar, Ele vai curar. E Ele diz para mim assim: Pastor Cláudio, ore, porque na verdade o meu interesse com relação à igreja é que ela profetize a cura sobre a vida das pessoas. Deus, em nome de Jesus, não tenho dúvida na minha mente, Pai, não tenho dúvida no meu coração que é a vontade do Senhor curar. Em nome de Jesus, creia, creia, creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus. Creia, creia, em nome de Jesus. Toda enfermidade no intestino caia por terra, em nome de Jesus. Toda enfermidade na mente e no corpo caia por terra, em nome de Jesus. Toda enfermidade no sangue caia por terra, em nome de Jesus. Todo câncer, todo tumor caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, cumpra a Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cura, Espírito Santo. Cura, Pai, para o louvor do nome de Jesus. Pai, a honra, a glória, o louvor, a exaltação seja dada ao Teu nome, Senhor. Tão somente ao Teu nome, Senhor. Eu me rendo, Jesus, diante do Senhor. Eu me rendo, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu me rendo, Senhor. Ó Deus, que o Teu nome, ó Deus, cresça, Senhor, que as ações, ó Pai, da igreja, através da ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, possa promover, ó Deus, os dons, ó Pai, de cura, os dons, ó Pai, de libertação, os dons, Senhor, ó Pai, de chamados, ó Pai, os dons ministeriais, ó Pai, os dons, ó Pai, de avivamento, os dons, ó Pai, de evangelismo, os dons, ó Pai, de crescimento, os dons, ó Pai, de acrescentar, Senhor, pela fé, aqueles que hão de ser salvos, Senhor. Que esse ano de 2022, Pai, seja um ano, ó Pai, de resiliência, Senhor. Seja um ano de vitória, em nome de Jesus. Pode se colocar de pé. Quero abençoar a igreja. Você que nos visita hoje pela primeira vez, tem alguém ali te esperando, logo naquela sala à esquerda, à minha esquerda. Alguém quer ouvir você, conhecer você, e você tem uma lembrancinha ali, você que nos visita. Eu quero que você erga suas mãos assim, eu quero te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja nesse momento. Que a graça, a paz, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos eles, esparramada também sobre toda a face da terra, Pai. Senhor, eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção, Deus, ó Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Que eles tenham uma semana de vitória, uma semana abençoada. Que eles sejam, Deus, guardados, ó Pai, no sangue do Cordeiro, Senhor. Pai, que eles prosperem, ó Deus, no Senhor, Pai, e na força do Teu poder, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus
Deus abençoe o seu comércio. Deus abençoe o seu propósito.